Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 646 para discutir muito sobre automobilismo, sobre o esporte a motor. Tenho aqui comigo meus 3 companheiros de programa, chamando o nosso querido Will Bueno, lá de Santa Catarina, para trazer já um dos destaques do programa, já apresentando para você o que será essa edição 646. E um tema que está chamando bastante atenção, Will, para já te chamar para o teu boa noite, bom dia ou boa tarde, é esse plano que foi anunciado da Fórmula 1, corridas com portões fechados, talvez uma solução neste momento de quarentena, de coronavírus, de países com receio da Fórmula 1, a Fórmula 1 com receio dos países, nessa incerteza, e veio esse plano que foi anunciado na semana passada. É por aí, Will Bueno, seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci e ouvintes do Café com Velocidade. Olha, claro que não é o que a gente gostaria, né? Claro que a gente gostaria de ter torcedores nas arquibancadas, vibrações e tudo mais, mas é o que parece ser a solução mais viável por hora. E a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa. Seja muito bem-vindo também, Matheus Pucci. Matheus Pucci, nós pegamos aí na semana passada, né? A Fórmula 1 está colocando 2 corridas no YouTube. A corrida do meio da semana foi Espanha 1996. A corrida do final de semana foi China 2018. Nós fizemos uma votação, né, entre os nossos apoiadores, uma votação relâmpago. E ganhou Espanha 1996, uma prova histórica, Matheus Pucci, não é isso? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Raposo. Olá aí para os nossos colegas aqui, para o Will, para o Fábio Campos e para os nossos ouvintes também. E eu vou me limitar nesse início a dizer apenas que a prova da Espanha é uma prova que hoje em dia, 2020, não aconteceria. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Fábio Campos, seja também muito bem-vindo, Fábio. Outra notícia, outro burburinho que rondou os meios da Fórmula 1, né, foi a sugestão do Christian Horner de voltar naquela ideia de equipes clientes, equipes menores, para a Fórmula 1 conseguir sobreviver, né, nesse período que temos aí equipes à beira da falência, equipes sofrendo financeiramente e tudo mais. É por aí, Fábio Campos, o caminho? Olá para você, Raposo. Olá para os nossos colegas, para o nosso ouvinte que se mantém firme, ligado na gente em tempo de quarentena. Olá para novos apoiadores, não é, Raposo? Tivemos apoiador entrando aí nessa semana, daqui a pouquinho a gente fala o nome. Estamos aqui fazendo uma abertura mais dinâmica. Se vai ser bom ou ruim, Raposo, eu vou te falar daqui a pouco, durante o programa, mas a questão é essa. O Christian Horner quer vender, que as equipes grandes vendam o carro puro, simples, inteiro, na íntegra, para outras equipes de Fórmula 1, para cobrir os custos. Isso é viável? Isso não é? Dá para fazer? Não dá? O que causa esse tipo de coisa? Bem-vindos ao Café com Velocidade, edição 646. Edição 646, dando as boas-vindas aos novos apoiadores. E você que está nos ouvindo não sabe o que é isso? Nós temos um programa onde os nossos ouvintes gentilmente nos apoiam a manter tudo aqui, essa estrutura toda em pé, funcionando. Então, nós temos aí algumas recompensas para esses apoiadores. Quem apoia até R$ 14,99 entra num grupo exclusivo no WhatsApp. De 15 a R$ 24,99 terão Você não acesso... fale 99 centavos, porque eu fiz um teste e não consegui colocar centavos. Então, pelo que eu vi, não dá para fazer apoio em centavos, viu, seu Raposo? R$14, então. Certo. E de 15 a 24, essas pessoas terão aí programas extras quando as temporadas da MotoGP, Fórmula 2, Fórmula Indy e Fórmula E começarem, a Fórmula E recomeçar, né?
Não sei muito bem em que pé está o campeonato da Fórmula 1, daí até onde eu vi parece que foi cancelada a temporada, o Fábio Campos pode me ajudar daqui a pouco. Suspensa. Já teve Mas, corridas. Agora, o programa vai enfim. sair antes dessas categorias decidirem o seu futuro, não é isso ou estou errado? Sim, está tá programado para ser gravado aí ainda nessa semana um programa falando sobre uma dessas categorias. Quem apoia de 15 a 24 reais vai receber o link para ouvir esse programa. De 25 a 29 reais terão aí lives no Instagram, terão textos, terão conteúdos extras produzidos sobre Fórmula 1, basicamente. Então, quem está nessa faixa e acima de 30 reais concorre aí ao ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1, que tenho aí plenas convicções de que acontecerá. E por falar em GP... Deixa eu te atrapalhar de novo. Quem está acima da faixa de 15 em diante também vai receber o programa, só para deixar claríssimo, para não acharem que é restrito a uma faixa. Acima da faixa também recebe a faixa anterior, ou seja, o programa de MotoGP, de Fórmula E, vai ser disponibilizado para quem faz o pagamento acima de 15, né, Raposo? 15 reais. Exatamente. E por falar, então, em GP acontecer, nosso primeiro tema é sobre o retorno da Fórmula 1, né? Mais uma vez a gente entrando, mas agora com um enfoque diferente, porque a Fórmula 1 se reuniu na semana passada e uma das propostas que veio é realmente a Fórmula 1 retornar com portões fechados. A Áustria, né, o Red Bull Ring seria aí o primeiro circuito, depois iriam para a Inglaterra. Uma solução, obviamente, não ideal, mas uma solução para que a Fórmula 1 possa, enfim, entrar nas pistas. Uma solução em que todas as pessoas que estiverem envolvidas com a Fórmula 1 seriam testados para o Covid-19, para ver se tem alguém contaminado entre eles, para ninguém da Fórmula 1 levar a contaminação até o país, para que o país possa receber tranquilamente todas as pessoas envolvidas. Um pessoal bem restrito trabalhando, realmente, bem enxuto, para que, sabe, não tenha pessoas sobrando, pessoas demais, e para que a gente possa, enfim, ter esse campeonato começando. Equipes estão precisando disso. Claire Williams falou hoje que precisa, é fundamental para a sobrevivência da equipe que a temporada 2020 aconteça. Matheus Pucci, não é de forma alguma a solução ideal, mas é uma solução plausível? Creio que sim. Eu acredito que o plausível, nesse contexto, ele vai se encaixar dentro da situação em que é possível. Né? O que é possível de se fazer? Se é possível de se fazer de uma forma minimamente organizada, então é plausível. Eu vejo dessa forma na situação atual da Fórmula 1. Tem muitas coisas na mesa, né? Ainda estão decidindo muitas coisas, ainda estão tendo reuniões para definir o futuro da categoria, como vai ser calendário, se vão ser 2 corridas, se vão ser 2 corridas no mesmo, com o sentido invertido, enfim. Estão decidindo muitas coisas ainda, mas o importante eles estão pensando em como levar o esporte, eles estão se organizando, eles não estão esperando chegar a oportunidade para depois organizar, o que já é um bom sinal. E pegando esse gancho do que foi dito pela Claire Williams, ela fala categoricamente que as corridas são fundamentais para a sobrevivência de algumas equipes, principalmente, obviamente, as pequenas, aquelas que têm, ou melhor, não vou dizer pequenas, mas as que têm um orçamento mais modesto. Essas equipes precisam do dinheiro que entra pelas corridas. As corridas geram dinheiro de patrocinadores, dos apoiadores lá das equipes, e, portanto, as equipes precisam correr. Tem equipes que não têm uma fonte de dinheiro, uma fonte de renda robusta fora das corridas. Então, é necessário que tenha corrida e a Fórmula 1 está se organizando para isso. Mas a própria Claire Williams vai dizer o seguinte: nós não sabemos se um país vai estar já fora de quarentena e o da corrida seguinte vai estar em quarentena. Nós não sabemos como os países vão estar se comportando, se eles vão estar com as suas fronteiras abertas ou não para nos receber. Então, a Fórmula 1 pode traçar um planejamento e conversar com os países e está tudo ok, e no meio do caminho ter corridas canceladas, mais uma vez, por conta do corona. Então, a situação é delicada, porém, eu creio sim ser plausível. É plausível porque estão buscando soluções, estão vendo o que é possível fazer, e nessa situação é realmente uma questão de minimizar danos. Não tem muito
o que buscar, digamos, lucrar com a situação, é realmente minimizar danos às equipes e à categoria que, querendo ou não, sustenta muitas pessoas, tem muitas pessoas ali que são chefes de família, enfim, pessoas trabalhadores que precisam do seu trabalho como qualquer outra pessoa no mundo para poder se sustentar. Então, realmente é uma situação delicada e que envolve muitos fatores. Eu acho, Will, que é válido, eu vejo com bons olhos esse anúncio e entendo toda essa complicação que o Matheus comentou, né, de ter que realmente negociar país a país, porque cada país está levando de uma forma diferente a condução do confinamento, a condução de como a população deve viver, não deve ser realmente tarefa muito tranquila de se fazer essa negociação, sentar, quem vai receber, quem não vai receber, vamos limitar a quantidade de mecânicos, de pessoal que vai estar no circuito no dia, portões fechados, e vamos fazer acontecer. Mas é uma solução bem arriscada, né, Will? Porque se no meio do caminho alguém do meio é testado positivo, tá, antes da corrida acontecer, nós vamos para a Áustria, vamos testar todo mundo negativo. Pá, beleza. Todo mundo foi para a Áustria, e aí a corrida seguinte, Silverstone vai testar as mesmas pessoas e uma pessoa que testou negativo para a Áustria testa positivo. É complicado, né? Porque é a quantidade de pessoas que se envolveram com ele, que estiveram em contato com ele, tá se movimentando na Fórmula 1, como eu te falei, vejo com bons olhos, mas eu prevejo aí, sabe, grandes dificuldades e possibilidade desse plano, sei lá, ter que ser interrompido no meio do caminho. Qual a sua visão? É uma possibilidade, mas é o que se tem no momento, né? Não tem que, como o Matheus falou, é minimizar danos, né? E claro, por exemplo, o Helmut Marko, né, comentou, né, sobre a questão da Áustria. Ele falou, cara, nem jornalista vai entrar, é só realmente o mínimo de funcionários possível das equipes ali para fazer a corrida acontecer, o mínimo de funcionários né, de organização, e nem imprensa vai entrar. Então, realmente eles querem um controle, querem o mínimo possível de pessoas para evitar diminuir o risco. E vão testar, eu acredito que esses testes que eles querem fazer, eles vão fazer não só o teste de o cara tem ou não, né, o vírus ou não. Por exemplo, eu moro aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, eu moro numa cidade chamada Pissarras, que fica do lado de Penha. E onde eu moro, para eu acessar o centro de Pissarras, eu tenho que passar por Penha. Eu tenho que passar pela entrada de Penha e fazer a volta. E na entrada de Penha, todos os carros eram parados e eles mediam a temperatura. Se qualquer alteração de temperatura, já não entrava. Não era se tem ou não corona. Qualquer alteração de temperatura, não, você não vai entrar. Se não vai entrar, você pode voltar. Então, eu acredito que eles vão tomar todos esses cuidados assim para evitar qualquer mínima chance de infecção, de contaminação, no caso. E como né, foi dito, né, é o que a gente tem. E é bom também frisar que é o seguinte, não é porque não está sendo discutido todas as etapas acontecerem de portões fechados. Vão ser definidos caso a caso, né? Principalmente na Europa. Silverstone já se manifestou a esse respeito, a Áustria também, né? Mas cada caso é um caso. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda não tem nada ainda sequer pensado se vai ou não acontecer, se vai acontecer com portões fechados, se vai acontecer normalmente, porque tem um tempo maior até a data prevista. Mas é uma possibilidade, né, de planejarem um calendário, acontecer uma ou duas corridas e de repente ter que parar tudo de novo porque deu algum problema, porque são muitas pessoas que moram em diversos países do mundo e que vão estar viajando o mundo. Então o risco sempre há. E como o Matheus falou, a ideia agora é minimizar danos. E uma coisa importante, nessa negociação, como você disse, esperamos que ambos os lados tenham um bom senso
e tenham, né, não aconteça igual aconteceu ali na Austrália, de que ninguém queria ceder, ó, cancela você, não, cancela você, não, né, que não aconteça algo tipo, não, cede você, não, que todos os lados consigam fazer uma negociação que seja melhor para todo mundo e para o esporte. E Fábio Campos, quando nós colocamos, né, anunciamos que esse era um dos assuntos tratados no nosso grupo de apoiadores lá no WhatsApp, o Felipe Duarte comentou que, segundo o Bernie Eccleston, o público-alvo da Fórmula 1 é o da TV e não o que ia ao autódromo. Então, está dando o passo certo, Fábio Campos, a Fórmula 1, em colocar essa alternativa e trabalhar com essa alternativa no momento? Como ideia, talvez. Na prática, eu acho que não vai funcionar tão fácil assim, não. Aliás, eu estou surpreso, porque vocês todos parecem otimistas, mas os argumentos de vocês são todos pessimistas. Então, eu acho que é muito mais complicado. O Will já teve grande prêmio que falou que se acontecer o que aconteceu na Austrália, o circuito fale. O circuito decreta falência. Porque você tem que fazer um pré-investimento para a corrida, é preciso se investir na construção de estruturas, e se faz isso com dinheiro de venda de ingressos, que alguns países dependem, outros não, e que se chegar nesse ponto de ter toda a estrutura montada e não tiver o grande prêmio, tem grande prêmio que fale. Simplesmente não tem como devolver, não tem que decretar falência, porque não tem como. Isso é uma das dimensões do fracasso da Austrália, né, a comprovação de que aquilo ali é uma aberração, uma coisa absurda, que não poderia ter demorado aquelas 11 horas para se cancelar aquela corrida. A gente está falando de grande prêmio sem público, e a gente está achando que isso é uma solução. Pode ser que consigam fazer. Agora, não há nenhum otimismo, por isso que eu estou falando, os argumentos de vocês até reforçam as minhas anotações, porque não há nenhum otimismo para que isso vá acontecer. Não adianta um país estar livre do vírus, isso não quer dizer que a Fórmula 1 vai chegar lá e vai ser recebida de braços abertos. Pelo contrário, até coloquei isso no meu Twitter, lá no @CampusFB semana passada. Isso pode ser até um complicador. O país falar, não, peraí, né? Eu lutei, eu fechei, eu tomei um prejuízo da minha economia e agora eu vou fazer o quê? Vou trazer o vírus para cá de novo? Ou vou trazer chance de vírus para cá de novo? Isso esbarra em outro enorme complicador, chamado aviação. A aviação mundial vai ser destruída, já está sendo. Como que a Fórmula 1 vai operar com essas condições? A maioria do público na Europa, e eu posso falar isso por experiência própria, vem de outros países, vem de outras regiões. Não é exatamente o público do local, vai acontecer na Holanda, claro, mas não é exatamente eu vi isso acontecer em Silverstone, mas não é o público do país que enche a pista, com algumas exceções. Normalmente vem gente de todo o continente, de todo o mundo. Então, hoje, estamos gravando em abril, não há nem a possibilidade dos pilotos saírem de onde eles estão, que é uma das coisas mais mínimas e básicas. O Carlos Sainz não sai da Espanha, os pilotos que moram em Mônaco, e são vários, não saem de Mônaco. São lugares que você não tem nem como sair do país. E a gente não tem a menor projeção de quando isso vai ser. Aí as pessoas estão todas assim, não, mas a Áustria está bem. Não adianta a Áustria estar bem. Para a Fórmula 1 operar, o mundo vai ter que estar num nível de decréscimo da luz vermelha, a luz vai ter que passar para laranja, para verde, para amarela, não sei qual vai ser a luz, para que a Fórmula 1 possa operar. A Fórmula 1 vai fazer com pessoal enxuto. Que pessoal que a Fórmula 1 vai enxugar, a não ser os PR, né, os Public Relations? Quem que a Fórmula 1 vai tirar? A Fórmula 1, todo o pessoal que vai para a pista é pessoal essencial. A Fórmula 1 não leva ninguém para chupar dedo no paddock. E é só isso, dá o total de 1.000 pessoas. Se tirar tudo, se tirar a imprensa, se tirar os hospitality centers, ainda ficam 1.000 pessoas. Você vai fazer uma aglomeração de 1.000 pessoas aonde? Como? Quando? A Fórmula 1 teria que operar, para terminar, a Fórmula 1 teria que operar
um resguardo, um confinamento para suas pessoas. Não pode mais operar no sistema de pousa, vai cada um para o seu hotel, nos encontramos na pista amanhã, abraços. Não pode. Vai ter que haver um sistema de comboio, de confinamento, de agregar as pessoas. E os testes? Os testes terão que ser testes rápidos. Não adianta você fazer um teste para ter o resultado 3, 4 dias depois. É muita complicação para a gente achar que simplesmente tirar o público vai funcionar. Eu estou até dizendo, podem achar uma maneira. Essa questão do comboio estão estudando. Vão conseguir? Não sei. Mas o buraco é muito mais embaixo. Não é só fechar a arquibancada. A Fórmula 1 tem muita gente. A Fórmula 1 precisa de médico, gente. A Fórmula 1 precisa de atenção hospitalar, de leito disponível. Senão ela não pode correr. Se o helicóptero não levanta, a Fórmula 1 não fica parada. E aí, qual país vai ter a garantia de que não, podemos, talvez a Áustria, um ou outro. E aí, devolvo para vocês com essa pergunta. Começa na Áustria, maravilhoso. E depois? Vai para onde? É exatamente o que a Claire fala. A Claire fala, a gente vai para um país e o outro vai estar com a fronteira aberta, o outro vai receber, o outro vai estar em quarentena, como é que vai ser a situação? E pegando esse gancho, eu até digo o seguinte, o Fábio Campos fala, né, o comentário de vocês é pessimista, e da minha parte, pelo menos é mesmo, eu não consigo enxergar a Fórmula 1 começando antes de setembro ou algo assim, e isso, claro, falando na melhor das hipóteses, se porventura acharem algum remédio, né? Porque pode acontecer de desenvolverem algum remédio, e com isso as pessoas vão saindo do corona e tal, a coisa fica muito mais tranquila, né? Porque aí não sei se é fácil assim, não sei se é fácil assim, mesmo que você tenha um remédio, daqui a pouco o nosso programa vai virar um programa médico, né? Todos os programas têm que virar programas médicos hoje em dia, infelizmente. Mesmo se você descobre um remédio, como que você vai fazer com que as pessoas tenham confiança de que podem pegar, de que vão ser curados? Primeiro que um remédio eficaz não é fácil. Mas, vamos lá, tem um remédio que ajuda. Como que você coloca 50, 60 mil pessoas numa arquibancada ou sem arquibancada, essas 1.000 pessoas juntas, sem ter uma comprovação científica de que vai funcionar, entende? Não, eu entendo, eu concordo, mas pode falar, Rui, pode falar. Não, assim, e tem uma questão também que eu acho que, vendo como um âmbito geral da coisa toda, é que é o seguinte, realizar uma corrida de Fórmula 1 é algo absolutamente irrelevante em termos de pandemia. Saúde pública, de saúde pública. Exato. Então tem toda essa questão também, assim, a gente está aqui, né, a gente está sendo otimista no lado de, poxa, queremos ver corrida, mas realmente tem esses empecilhos, né, que não é fácil acontecer, não é fácil. A gente está falando Áustria, julho tá logo ali. Julho é amanhã. Será é amanhã. Será que realmente vai estar todo mundo confiante porque tem muitos outros serviços essenciais ou pessoas, né, de outras atividades que não estão podendo exercer as suas atividades e que tem muito mais importância, muito mais relevância do que uma corrida de Fórmula 1, né? Então é muito complicado. E só uma sugestão, o Fábio Campos falou aí de que são, como é que vai reduzir? São 1.000 funcionários. Se fizer o pessoal do pit stop ali, igual da Fórmula Indy, que é só um cara, já de 1.000 já cai para 600. Faz um pit stop de 40 segundos, não tem problema, pelo menos faz a corrida, não é? Agora, continua, Matheus. Depois eu tenho que colocar um ponto que talvez seja o principal que nós não abordamos ainda, mas vai você primeiro, Matheus, nós te tomamos a palavra. Não, eu só quero falar o seguinte, eu concordo com o que vocês falaram, é uma situação muito complexa e que não é tão simples. Agora, quanto à questão da confiança das pessoas, de, por exemplo, vai juntar 60 mil numa arquibancada, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acredito que as pessoas não estão nem aí. Minha opinião, tá? Minha opinião. Eu acho. Nem aí pro vírus, você diz? Nem aí. Eu acho, se chegar amanhã e falar, olha, as pessoas estão sendo medicadas, o remédio é efetivo, a Fórmula 1 começa daqui 2 meses, eu acho que a arquibancada vai estar, se não estiver lotada, vai estar com uma boa porcentagem de pessoas, e quando chegar aqui no Brasil vai estar lotado. Eu vejo dessa forma. Eu, particularmente, vejo dessa forma. Eu acredito que
a vida tende a voltar ao normal mais rápido do que a gente pensa. Eu acho que ela vai voltar mais rápido ao normal quando a situação estiver melhorando. Claro, eu não estou querendo dizer que vai voltar daqui 2 meses, eu estou dizendo assim, quando começarem a normalizar as coisas, eu acho que vai ser um processo mais rápido do que aparenta, porque eu acredito que as pessoas vão fazer com que isso seja mais rápido. Né? Então, no caso da Fórmula 1, que eu concordo, ela não é essencial no sentido de ser um esporte, ela não é essencial no sentido de que na sociedade nós temos questões muito mais importantes a serem abordadas, mas ainda assim é um esporte que, como qualquer outro, emprega pessoas, então também tem uma relação interessante aí. Nós temos eu acho que as pessoas vão sim se mobilizar. Fórmula 1, futebol, gente, vai ter estádio de futebol lotado, daqui a pouco, assim que puder abrir a arquibancada, eu acredito que logo depois, talvez numa outra partida fique ali vazia, mas depois já galera lota de novo. Mas aí é que é a pergunta, mano. Aí é que é a questão. Quando vai se abrir a arquibancada? Aí é que é a questão. Sim, eu concordo. Um remédio efetivo, para ele ser comprovadamente efetivo, ele vai demorar meses, talvez anos, para ser garantido. Cada população tem a sua característica cultural, de resistência imunológica, cada parte do mundo. Aí é a grande dificuldade. Mas, por favor, completa. Te cortei. Não, concordo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a Fórmula 1 ela vai começar, vamos colocar que começa na Áustria, vamos colocar que, ok, começou na Áustria com portões fechados. Eu acredito que se a temporada ocorrer como eles planejam, mesmo que seja de portões fechados, é sinal de que a situação vai estar, de alguma forma, melhorando. E se ela estiver melhorando a ponto de daqui a pouco começarem a abrir os portões, as pessoas vão estar presentes. É o que eu acredito, é o que eu acho. Eu posso estar redondamente errado. A gente pode chegar no dia do primeiro grande prêmio de portões abertos e falar assim, Matheus, você estava redondamente errado. Ok. Mas eu acredito que a Fórmula 1, ela conta com o ovo no fiofó da galinha, vamos assim dizer, né? Ela está contando que vai ter alguma situação que vai permitir a ela passar de país em país, e que isso vai ser assim de uma forma até mesmo tranquila, porque existem inúmeras coisas, como você bem pontuou, Fábio Campos, que estão nessa situação. Você tem os testes, você tem o confinamento daqueles que vão estar presentes, você tem essas 1.000 pessoas que vão estar lá trabalhando, sem contar os voluntários que são fiscais de pista, né? Então, assim, tem uma série de questões aí que nós temos que abordar. Então, a Fórmula 1 talvez ela esteja sendo otimista até demais. E esse otimismo, pra gente é bom para debate, mas eu acho que é errado. Que não vai dar certo. Por isso que eu falei que eu não acredito que vai começar ali na Áustria. Diga, Raposo. Nós recebemos um e-mail, né, falando sobre calendário, né, esbarrando mais ou menos nesse assunto, do Emerson Cândido, que fala o seguinte: estava pensando que os organizadores da Fórmula 1 pensam apenas em cancelar ou não o próximo GP, e então decidir se a temporada inteira será ou não cancelada. Mas ninguém ainda pensou fora da caixa? Não seria a hora de pensar o novo calendário da Fórmula 1 para 2020? Países que estão no epicentro do coronavírus ou com poucas perspectivas de melhora devem ser esquecidos para este ano, mas alguns outros já começam a flexibilizar. Então, Estados Unidos, Brasil, México, Espanha e Itália já sairiam de imediato da lista. Agora pensem em um novo calendário que pudesse ter Alemanha, Nova Zelândia, Dinamarca, Holanda, França e agora até a China, fazendo 2 corridas no mesmo país que tenha bons circuitos. Poderiam propor para esses países que seriam todas as corridas sem torcida, então seria mais fácil de monitorar apenas as pessoas das equipes e a transmissão local, com as equipes usando máscara e mantendo o distanciamento adequado. E já temos audiência em eventos de corridas virtual, não teríamos para uma corrida de verdade sem torcida? Indaga aqui o Emerson Fábio Campos. Emerson, assim, não é simples, Emerson. Não adianta o país estar livre, como eu já falei, isso vai depender de uma evolução mundial, e o mundo não tem a perspectiva de evoluir agora. Não adianta, como eu falei, o piloto tá. Eu acho que eu respondi seu e-mail sem querer, não tinha visto na minha primeira resposta. O mundo está preso em casa, os pilotos ainda não podem sair. Não adianta. Você falou de Nova Zelândia, Dinamarca, não tem pista. Tem pista, você tem que pegar os países com pista, e os países que estão com... A única possibilidade, talvez seja mais plausível, em que inclusive o ouvinte do café ouviu isso aqui já há várias edições, ou 2 edições, eu não sei qual foi a edição, é Silverstone ter mais de uma corrida. Nós falamos isso aqui.
Essa possibilidade é mais real, porque é atravessar a rua, para muitas delas. Essa possibilidade existe, mas quando? A Inglaterra está no meio do buraco. Né? A Inglaterra está sobrecarga do sistema. Gente, vamos lá. As empresas de Fórmula 1 estão fazendo respiradores, estão fazendo máscaras. Eles vão virar, vocês acham que eles vão virar para o governo e falar assim, senhor governo, por favor, eu vou parar de fazer respirador e vou voltar a fazer motor. O senhor me dá licença? Evidentemente que isso não vai acontecer. Eles vão parar, as pessoas estão morrendo. E as equipes estão ajudando, já falei várias vezes, é a coisa mais linda da história da Fórmula 1, está acontecendo agora, lá escondida, que é salvar vidas. Então não vai virar, isso não vai virar numa. Porque a Áustria abriu. As equipes de Fórmula 1 precisam de no mínimo 3 semanas para operar uma organização logística para fazer uma corrida. Os grandes prêmios precisam de 6 meses quando tem público. Isso deve ser reduzido sem público, mas quando tem público, precisam de no mínimo 6 meses. O Will está falando, o Brasil tem tempo. Não tem. Não tem, não. Porque o Brasil tem que se... E aí agora eu termino dizendo aquele ponto que eu falei que talvez seja o mais importante da discussão. Quer dizer, não é o mais importante porque não é questão de saúde, mas o mais efetivo. Há corridas que dependem de público para sobreviver. Como que você vai fazer uma corrida sem público? Ainda acho que dá para fazer, mas aí teria que ser... A Liberty teria que fazer um verdadeiro engenharia financeira, como eles gostam de dizer. Porque a empresa, o país precisa, a Inglaterra desesperadamente precisa, o Brasil precisa. E aí você não vai ter público, como que você vai bancar os seus custos? A Liberty vai ter que bancar isso. A Liberty teria que tomar, ela teria que tirar, aquele famoso vender o jantar para comprar janta, né? Vender o almoço para comprar janta. Ela teria que fazer a corrida para ter o dinheiro da televisão, desesperadamente, e aí ela vai pegar o dinheiro da televisão e dar para o autódromo. Ou seja, olha que matemática horrorosa, que matemática péssima para fazer a coisa dar certo. Ela fazendo isso, tudo bem, tem os prós, né? A corrida vai existir, os patrocinadores vão ser mostrados, mas ela vai continuar no buraco para o ano que vem. A Liberty. Enfim, ela tem muito dinheiro, ela tem capacidade de absorver isso. Né? Diga, Matheus. O Horner citou isso de uma certa forma, né? Ele não falou assim tão claro, mas ele citou isso de uma certa forma, falando assim, a Fórmula 1 eu acredito que a Fórmula 1 vai bancar as equipes que estão com problemas. Ele meio que falou assim, a Liberty Media se vire para pagar aí para essas equipes, porque a Red Bull e a Ferrari são as vilãs da história, eu acho que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, entrando nesse ponto aí que você está falando da matemática que está sendo feita, você tem gente dentro da própria Fórmula 1 que está assim, a Liberty que se vire. Mas vai ter que se virar. Vai ser a Liberty que vai ter que absorver. Se a Liberty não absorver, não tem campeonato. Não tem mesmo. Ela vai ter que absorver. Mas Will, não é melhor vender o almoço para comprar a janta do que ficar sem almoço e sem janta? Não é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada? É como a gente comentou, não tem solução, assim, solução fácil. É tentar o mínimo, o máximo, para minimizar os danos. Alguém vai ter que pagar essa conta. E assim, se for as equipes, assim, sem autódromo e ou sem equipes, não tem corrida. Então, assim, a Liberty vai ter que se virar para pagar, para tornar o evento em si viável para que as equipes e para que o autódromo não acabem, não se extingam, não sei como é que é, acho que não existe essa conjugação do verbo, né? Mas não sejam extintos, né? Então vai ter que sair daí. E eu concordo, é melhor você ter uma receita mesmo que seja menor, do que não ter receita, não ter campeonato, os patrocinadores indo embora. Os patrocinadores tendo corrida sem público, os patrocinadores vão continuar tendo as suas marcas expostas na TV, na transmissão e tudo mais. Infelizmente, para eles, eles não têm saída. Eles vão ter que jogar todas as fichas na solução minimamente viável. Não tem outra saída. Aguardemos cenas do próximo capítulo. E você, querido ouvinte, qual a tua opinião sobre o assunto? Esse assunto gera e-mail, né, Raposo? Esse assunto gera e-mail. E-mails, comentários no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente quer comentários, a gente quer saber a sua opinião também. Só para fechar esse assunto, né? O Matheus Ferreira, o nosso famoso Matheus da arte color gráfica, nos escreveu um e-mail aqui gigante, que ele maratonou aí. Ele termina dizendo, né? Vamos torcer
para isso acabar o mais cedo possível, para que tenhamos talvez algumas corridas horrorosas em 2020 e que, independente de acontecer, por mais que seja uma temporada disputada, assim espero, já imaginando que não será, ela já não terá o mesmo brilho em frente aos acontecidos. A gente fica realmente nessa esperança. Eu imagino que não está fácil na pele de nenhum dirigente, de nenhum presidente, de nenhum governador tomar qualquer decisão nesse momento, porque é preciso olhar para a saúde, é preciso olhar para a economia. Você fica às vezes de mão atadas, acha que já dá e não dá, acha que não dá e talvez já poderia dar. Então é realmente algo muito inédito que acontece no mundo contemporâneo. Não é fácil tomar as decisões, mas se a Fórmula 1 colocar aí, sei lá, toda a sua parte de negociação para conversar com os circuitos, com os países antes, sei lá, conseguir fechar 4, 5 países aí um acordo, eu vejo com bons olhos essa solução.